as analogias são sempre boas para memorizar isso. Então, a compilação é como traduzir um livro inteiro e entregar um novo livro traduzido. Tá ali, né? O produto pronto. O livro está pronto. O livro está compilado. Boa, essa analogia é muito boa por causa disso, né? O livro está compilado, foi compilado, está pronto. A interpretação é como ter uma intérprete que traduz frase por frase em tempo real. Então o escritor está fazendo o livro e já estão fazendo live action do negócio, traduzindo em tempo real. Isso é um código interpretado. Então a compilação traduz o código todo antes de executar e a interpretação traduz e executa linha por linha em tempo real. Então, por isso a gente tem aqui uns comparativos. Primeiro, como é que funciona a tradução? Tradução é chamado de... a gente chama de tradução, falei da tradução do livro, mas aqui é num outro contexto. É tradução do código de programação para o código de máquina, né? A ordem para o computador. Então a gente tem dois tipos de tradução. Compilada, que é o código, todo o código antes da execução, ou seja, um arquivo executável, é um programa, o Word, ele é compilado, né? O Word, esses programinhas que a gente instala aqui, que o Sublime Text que eu uso, são programas compilados. O interpretado é linha por linha. Ele acontece em tempo real à medida que o usuário vai manipulando aquele sistema. Ele não está compilado. Vou dar o exemplo, já dei o exemplo, mas eu vou explicar o exemplo na prática. O resultado do compilado é um executável, como eu acabei de dizer, e o resultado do interpretado é a execução direta no código do código-fonte. A velocidade do compilado é mais rápido, o interpretado é mais lento. O interpretado precisa de algum interpretador. A flexibilidade do compilado é menor, porque ele já está pronto, não tem o que fazer. A gente pode pegar o software Aleph, por exemplo, que é compilado em Java, não tem o que fazer em cima dele. Ele está ali, não aumenta, não muda, não faz nada. Agora pega, por exemplo, Corra, ABCD, BibLivre, a gente pode muito bem abrir os códigos dele e sair modificando uma coisa ou outra diretamente. E vai ver o resultado no navegador em tempo real. Os exemplos de linguagens compiladas é o C, C++, C Sharp. C Sharp e o C++ e C Sharp são muito utilizados para jogos. E as interpretadas a gente tem o Python, o JavaScript, o PHP. Não confundir, por favor, JavaScript com Java. JavaScript é isto em algum lugar ali aberto. Aqui. Ó, JavaScript é isso aqui, é um arquivo de texto com uma série de regras e que é executado no navegador. Tá? E Java é outra linguagem que eu não tenho para mostrar para vocês porque eu nunca consegui aprender bem. E C eu tenho. Eu tenho uma linguagem C aqui para mostrar. Deixa eu abrir uma nova janela. Cadê? Nova janela. Aqui. Essa aqui é a linguagem C, tá? Esse programa eu não consigo ver em tempo real, eu preciso... Então, e é enorme, olha só. 3.403 linhas. É gigantesco, eu não consigo ver sem compilar. Agora, um conteúdo extra, porque que não está na apostila, que é o que não é linguagem de programação. Eu já vi questões do tipo, qual a linguagem, ou qual destes não é uma linguagem, e aí tem misturado, e por ter uma similaridade, uma proximidade técnica, muita gente confunde. Então, HTML não é linguagem de programação, é uma linguagem de formatação, serve para estruturar o visual de uma página, o visual estrutural, digamos assim. O XML é usado para armazenar e transportar dados, como a gente já viu, ele é um tipo de banco de dados também. O CSL é usado para definir o estilo visual da página. Então ele não é uma linguagem de programação, ele é só, dando exemplo para vocês também, aqui o meu style, cadê? Style, não, Ctrl P, style.css, é este aqui do PAC. Então eu tenho aqui o meu style, eu posso definir alguma regra qualquer aqui nele, deixa eu mudar alguma coisa, eu vou mudar... O que eu posso mudar? Eu posso mudar a cor daquele botão ali, o adicionar a busca, só deixa eu ver qual é a classe. Aqui, ó, eu vou mudar para vermelho esses botões azuis. Então eu venho aqui, eu escrevo o nome do botão, como ele aparece dentro do HTML, ele se chama BTN Primary. Acho que só isso aqui vai resolver. Deixa eu ver como é que tá o background dele.
Ah, não, ele tá assim. Ele tá assim. Deixa eu copiar a regra toda. Copiar a regra toda para não ter erro. E vou mudar a cor dele para vermelho. Ó, mudei para vermelho, só vou em hexadecimal, em RGBA, beleza. Agora eu vou dar um F5 nesta janela. Meu servidor local tá bem lento e não deu certo. Por que que não deu certo? Para que cache? Vou botar todos os BTN com vermelho. BTN. Ah, que demora para carregar. Aqui, ó. Pegou aqui. Tá? Então, ele modificou o botão para vermelho. Eu posso, só para vocês verem agora mais rapidez. Ó, mudei para verde. Atualiza. Ó, ficou verde. Então, CSS não é linguagem de programação, é uma linguagem estética, é usado para definir o estilo. SQL não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de consulta e manipulação de bancos de dados. E JSON não é linguagem de programação, é um formato de troca de dados e não é uma linguagem de programação. Em resumo, só é linguagem de programação se as regras puderem tomar decisões. Se tiver o if, né? O if é se em inglês, while, for, funções, variáveis, isso é uma linguagem de programação. Se a coisa precisa pensar. Se não precisa pensar, não é linguagem de programação. É só linguagem de formato e texto, tá? Então, encerra aqui o conteúdo de noções de programação. Agradeço a presença de todos e até a próxima.